Sempre bom ter a sua companhia nesse lindo projeto espiritual Este Dia com Deus. O texto bíblico está no livro do Gênesis, capítulo 13. Leia os versos 11 a 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O texto bíblico está falando a respeito de Ló, que era sobrinho de Abraão. Quando Abraão decidiu sair da sua terra sob a orientação de Deus, para seguir para a terra que Deus lhe mostraria, diz a Bíblia que Ló, o sobrinho, foi junto. Mas chegou um momento em que ambos tiveram que se separar, porque havia conflitos entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. E conforme diz o texto bíblico aqui, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Estou mencionando agora o verso 10. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto é, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, no momento quando Abraão e Ló resolveram se separar, Abraão permitiu a Ló que decidisse se ele iria para a direita ou para a esquerda. E Ló escolheu, conforme diz a Bíblia, a campina do Jordão, a região onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Um detalhe, Ló sabia que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. No entanto, mesmo assim, atraído pelas vantagens materiais de Sodoma, Ló decidiu viver nessa cidade, mesmo sabendo do prejuízo espiritual. E quando a gente estuda a história bíblica, a gente entende que sua escolha definiu o destino de sua família. A princípio, Ló não foi diretamente para Sodoma. Aqui está escrito que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, de maneira gradativa, paulatina, Ló foi se aproximando da cidade de Sodoma. A princípio ele não quis estar lá, mas na medida que o tempo passou, Ló foi se acostumando com a possibilidade de estar entre os sodomitas e ele acabou vivendo nesse lugar. E infelizmente nós conhecemos a história. Quando Deus resolveu destruir aquelas cidades pela impiedade daquele povo, então está escrito que Ló infelizmente perdeu a esposa e depois acabou também perdendo as próprias filhas, que revelaram ter recebido uma influência completa, total, devastadora da juventude sodomita. Eu quero terminar mencionando apenas um texto bíblico para você. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, são versos conhecidos. Está escrito assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou seja, as muitas tentações que nos vêm mediante a vista, a visão, também a concupiscência da carne, ou seja, os fascínios, as atrações da nossa natureza pecaminosa que há no mundo, e ainda mais a soberba da vida, o orgulho da vida. João diz assim: nada disso procede de Deus, mas do mundo. E ele termina o raciocínio dizendo assim: e o mundo passa, bem como sua concupiscência ou seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O destino de Ló e sua família poderia ter sido outro, se Ló tivesse tido a sabedoria e a sensibilidade de não viver em Sodoma, de não amar as coisas que há no mundo, que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Reflexão para mim, reflexão para você. Vamos orar? Senhor, Tu sabes como nós somos atraídos muitas vezes para aquilo que sabemos ser contrário à Tua vontade. Mas ainda assim, Senhor, nós subestimamos o mal, nós brincamos com o pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos com o erro de Ló, para que nós possamos ter uma vida íntegra aos Teus olhos, de santidade, e não somente nós, mas a nossa família também. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.